Olá! Nossa aula de hoje tem o tema A surdez, noções de anatomia e fisiologia da audição. Para iniciar nossa aula, eu vou apresentar para vocês 4 imagens. Observe. A orelha, o olho, o nariz e a mão. Qual dessas imagens representa para você a surdez? Pense um pouquinho. De início, nós temos a tendência de achar que é a orelha, certo? Você não está completamente errado. Com certeza, a surdez é uma implicação do órgão auditivo que não funciona, que tem alguma dificuldade, funciona parcialmente. Porém, para as pessoas da área de educação, o que interessa, o nosso enfoque, é o potencial que esse aluno vai ter. Então, o nosso enfoque agora vai ser a surdez representada pela visão e pelas mãos. Por quê? A visão é o canal de aquisição de conhecimento, de experiência do surdo com o mundo. É através da visão que ele adquire experiências, que ele obtém informações. Então, é isso que se dá a aprendizagem do aluno surdo. E as mãos é o seu meio de comunicação. Então, ele se comunica prioritariamente pela língua de sinais, a Libras, no caso do Brasil, Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras. Então, esses 2 enfoques que seriam interessantes para a gente começar a nossa aula. Lembrar que o surdo aprende pela visão e se comunica pelas mãos, ok? Em seguida, a gente vai aprender agora como se processa essa questão auditiva organicamente no corpo da pessoa. Então, a criança nasce surda, ensurdece depois, o que acontece no organismo, quais são os tipos de perda, onde se localiza o órgão da audição, ok? Inicialmente, esse assunto que nós estamos tratando pode parecer um assunto muito clínico, muito médico, mas o que é importante para o nosso estudo é que vocês consigam entender o processamento neural da criança surda, ou seja, como se processa todo o sentido da audição na criança, para que vocês possam compreender as implicações que isso tem no organismo, as formas, de repente, de prevenção, dependendo do local que você trabalha, para a orientação de pais, familiares também, e depois compreender como isso vai influenciar na questão educacional, em todo o processo de vida dessa criança, certo? Então, em seguida, agora nós vamos começar a aprender sobre os órgãos da audição. O sistema auditivo, ele está dividido em 3 partes e ele se localiza no osso temporal do crânio, certo? Tem 2 funções principais, a de equilíbrio, que é o sistema vestibular, é responsável pela questão da estabilidade da nossa locomoção, e o sentido da audição, um dos 5 sentidos, certo? O osso temporal é esse que vem aqui no fundo da nossa orelha, e ali que se encontra todo esse aparelho responsável. É um aparelho pequeno, porém de fundamental importância. A primeira porção do sistema auditivo que nós iremos verificar agora é a orelha externa ou ouvido externo. Qualquer um dos termos está correto, dependendo da bibliografia, certo? A orelha externa é composta por 2 estruturas principais. O pavilhão auricular, que seria a orelha mesmo, isso que a gente vê, e o conduto auditivo externo, que seria a primeira porção do ouvido. Então, a gente onde usa o cotonete, onde a gente faz essa higiene, seria o meato acústico externo. Então, qual a função desses órgãos? A orelha, ela tem, e o meato, ela tem a função de localizar o som. Por exemplo, alguma pessoa que por acaso não tenha, sofreu algum acidente e não tem essa porção da orelha, o que acontece? Ela não consegue perceber de que localização o som vem. Então, essa é a importância, que ele direciona o som que a gente absorve do ambiente para a orelha, direcionando a condução do som, certo? Então, essas são as principais funções da orelha externa. Em seguida, nós temos a orelha média. A orelha média é a porção seguinte. Então, ela se compõe da membrana timpânica, ou tímpano, do canal de ossos, vamos dizer, no meio, uma caixa cheia de ar, né? E da trompa de Eustáquio, que seria um canalzinho que liga a orelha até a nossa parte oral, certo? Então, por isso, às vezes, sobe serra, desce serra, entope, por quê? A pressão que acontece dentro da orelha provém, vamos dizer, dessa trompa, né? Que se contrai, certo? Então, também compõe. Qual a função da orelha média? Esses 3 ossículos, primeiro a membrana timpânica vibra quando o som chega. Então, ali já é o primeiro filtro, na verdade, que nós temos em relação à audição e para a condução do som. Em seguida, são 3 ossículos, os menores ossos que nós temos no corpo humano: martelo, bigorna e estribo.
Qual a função desses ossos? Eles funcionam em cadeia e vão propagando, né, a onda sonora em direção à orelha interna. Esses ossos também são importantes quando estamos expostos a sons muito altos. Eles fazem um tipo de filtro. Então, eles vão tentando, né, segurar aquele som muito forte que seria potencialmente nocivo à nossa saúde para a condução da orelha interna, para que continue sendo feito, enfim, o encaminhamento dessa onda sonora, que nós possamos, enfim, chegar na orelha interna e ter essa sensação auditiva e escutar propriamente dito, certo? A orelha interna, ou labirinto, seria a parte mais profunda e mais importante do nosso sistema auditivo. Ali se localiza o órgão de corte, que seria o órgão responsável pela audição. Tem também a parte responsável pelo equilíbrio. O equilíbrio é feito nos canais semicirculares, vocês vão poder observar depois na imagem. É um líquido que ocorre dentro desse sistema e que movimenta, que dá essa sensação para nós de estabilidade e de equilíbrio. A parte responsável pela audição é composta por células que recebem a onda sonora. Neste momento, elas passam de ser uma onda mecânica para uma onda elétrica. O que acontece? Por exemplo, as células estão aqui, o som chega, essas células vibram e transformam esse estímulo em onda elétrica, que leva, através do nervo auditivo, o impulso da audição até o cérebro. O que acontece? No cérebro, ele é reconhecido, né? E nós temos a sensação de ouvir. Claro, a gente precisa aprender. Quando a gente não nasce já sabendo que a voz é a da mãe, que o raio é aquele. A gente vai tendo essa informação primeiro, o cérebro vai registrando e depois, com as nossas experiências, com a nossa vivência, é que este som vai tendo significado, certo? Essas células que existem